Pesquisa, apropriação e objetivação de tecnologias no trabalho e na formação docente. Descrição. A inserção de tecnologias no campo educacional apresenta uma crescente relevância na contemporaneidade em suas diversas possibilidades e finalidades para todos os níveis de ensino. O discurso hegemônico indica como resultados melhor qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, redução de custos, maior motivação dos envolvidos e inclusão digital. O objeto que orienta este projeto é o processo de apropriação de tecnologias em sua dimensão epistemológica e sua objetivação no trabalho e na formação docente. Quando a gente estava pensando a pesquisa apropriações, eu acho que a gente começou, no movimento das pesquisas anteriores, o grupo ficou muito mobilizado com a pesquisa trajetórias, com aquelas discussões e análise da pesquisa trajetórias. Todo mundo ficou muito mobilizado no sentido de se ver naqueles professores, de se ver naquelas trajetórias, e, enfim, do pensar a nossa trajetória do grupo, cada trajetória individual, pessoal, profissional e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente pensa a pesquisa apropriações, muito vem dessa inquietação e essa necessidade de colaborar para uma transformação, não só por conta do método, não só por conta desse referencial, mas como posicionamento político mesmo, a partir dessas pesquisas anteriores. Então, quando a gente pensa a proposta de um ciclo formativo, com o referencial teórico que a gente trabalha, mas vem disso que ela falando de não abrir mão. A gente não quis abrir mão de trabalhar nesse ciclo formativo essas questões que para a gente são muito importantes, sejam elas discutidas com tecnologia ou não, do sujeito, do trabalhador enquanto um sujeito político, um sujeito social, historicamente determinado, enfim, ou seja, pensar o sujeito nessas condições e nas relações que compõem esse sujeito. A pesquisa. Esta pesquisa repercute a trajetória de estudos investigativos realizados de forma coletiva pelo CADIO, que se coloca no exercício de se opor à lógica tecnocêntrica. Assumimos a abordagem crítico-dialética de modo a explicar as relações que historicamente as condicionam e sua intencionalidade, bem como os processos de constituição da cultura humana. Nesta perspectiva, a centralidade não reside nem no objeto técnico, nem no sujeito social. As relações entre eles são passíveis de transformações no processo histórico e são elas que podem nos ajudar a compreender a realidade. Os estudos, pesquisas e produções do grupo se desenvolvem com base em 3 eixos. 1. Percepção crítica e contextualizada da tecnologia, buscando a superação das concepções determinista e instrumental para explicar o lugar ocupado pela tecnologia no mundo e suas consequentes apropriações pelo discurso educacional. 2. A adoção de uma abordagem sociotécnica para a análise das relações entre as tecnologias e a educação, afirmando a necessidade de tomar tais relações como objeto de estudo. E 3. Deslocamento do foco da prescrição de transformação das práticas docentes pela inovação para a compreensão da formação do professor enquanto processo contínuo. Entendi. Aqui é o nosso curso. É o curso. Nosso 3. Aqui é o apropriações, entendeu? Então, assim, é uma coisa do método que a gente adota, que é o materialismo histórico dialético. Eu nunca tinha visto isso, gente, percebido de forma tão materializada, a gente compreende o passado no futuro, a gente compreende as formas menos desenvolvidas através das formas mais desenvolvidas. As formas mais desenvolvidas explicam o que aconteceu antes. Então, puxa vida, porque essa coisa
do motivo como orientador, da atividade de estudo. Qual é a outra questão que também ficou muito importante? O sentido significado. O sentido significado foi algo que eu, pelo menos, assim, percebi melhor no momento da escrita do livro. De que modo a apropriação das relações entre as tecnologias e a educação é objetivada na unidade formação-trabalho docente? Em que medida a apropriação das tecnologias no trabalho pedagógico didático se objetiva na racionalidade docente? Como se configura a apropriação das relações entre as tecnologias e a educação no contexto da unidade formação-trabalho docente? Como uma formação sobre as relações entre as tecnologias e a educação contribui para a unidade formação-trabalho docente? A gente aprova um projeto universal, fala que vai ter um ciclo formativo, faz reuniões para decidir em qual rede, com qual escola, decide, organiza uma parceria para ser parceria, estabelece reuniões com a rede para alinhar parâmetros. A gente não veio com nada pronto, mas nós tínhamos critérios básicos. Esses critérios vinham desse processo das pesquisas universais e das pesquisas particulares que são sempre discutidas no grupo. Objetivos da pesquisa: explicar, a partir de um curso de formação, a dinâmica entre apropriação e objetivação das tecnologias no trabalho pedagógico didático, no processo de objetivação na racionalidade docente, buscando compreender a apropriação das tecnologias no trabalho pedagógico didático no contexto de um curso de formação, desenvolver indicadores de caráter técnico e simbólico, individual e coletivo, para a compreensão do processo de apropriação de tecnologia por professores e identificar os aspectos potencializadores da racionalidade docente. Coloca em questão, falando assim, tecnologia o que é mesmo, e era a pergunta, o que é tecnologia, e coloca o movimento deles fazerem isso num curso para professores, com a rede e com, digamos assim, os especialistas na área. Quando os especialistas levantam, olha como isso é interessante, né? Porque a gente ouviu isso várias vezes, porque se vocês são os especialistas, né? É a doutora Joana Peixoto, que é o nome, né? É a referência. E a gente fala assim, o que é tecnologia? E vem com aparatos do dia a dia, para aquele profissional pensar no coletivo, em pequenos grupos. Ele não tinha que pensar sozinho, não estava dada a resposta, ele tinha que construir com o outro um consenso, um tempo ali e apresentar. Procedimentos metodológicos. Entrevista, buscando conhecer o estado de conhecimento dos participantes sobre a temática da pesquisa. Curso de formação sobre as relações entre tecnologias e educação, orientado para a temática das tecnologias em sua dimensão epistemológica, com atividades teórico-práticas. Reentrevista. O processo aprimorado a partir de pesquisa anterior nos permitirá apreender os elementos da racionalidade docente que se objetivam em seu trabalho. Sujeitos da pesquisa: professoras da educação básica do município de Aparecida de Goiânia, Goiás. Foi desafiador, foi muito desafiador, porque nós fomos coerentes com a proposta do grupo desde o ethos, de rigor, né, de seguir a análise crítica, a perspectiva crítica e olhar as condições dos nossos colegas nas duas pesquisas. Eu acho que deixou claro para a gente não ia arredar o pé desse aprofundamento teórico, né, que não ia ser um curso superficial, que a gente ia trazer densidade, discutir, mas de uma forma muito objetiva, com intencionalidade clara, como a Natália trouxe, contra-hegemônica de transformação.
sobre, e por isso nós duas precisamos, às vezes, precisamos do distanciamento, a materialidade disso, assim, de falar, olha o movimento da professora que a gente viu, acompanhou por todos os encontros, como no final ela materializa um sentido e um significado para o trabalho com tecnologia, outro que não é aquele inicial, que não é aquele ou do deslumbramento ou da aversão, porque elas percebiam que estavam alheias a alguma coisa. Às vezes elas não conseguiam dar nome, às vezes elas não conseguiam discutir o que era, mas sempre a gente via nas falas das professoras que elas sentiam essa sensação que estava alheia a algo, que alguma coisa acontecia fora do controle delas. Tanto que no curso essa ideia de retomada do controle foi muito forte, principalmente na parte final do curso. Sobre a escrita, eu acho que, assim, acho que é importante a gente retomar como esse livro foi pensado, né? Porque o ciclo formativo ele foi organizado em 3 unidades, e dessas unidades tinham as tarefas, né? As atividades, as tarefas de estudo. Mas para nós não era o objetivo apenas descrever, né? Descrever essas unidades ou descrever as tarefas, né? Nosso objetivo era, a partir delas, compreender esse processo, né? De apropriação e objetivação das tecnologias, né? Da relação com as tecnologias. Então, acho que da escrita do livro, como a gente já comentou, né? A escrita coletiva, ela é um grande exercício e um exercício muito importante, porque o escrever coletivamente reflete o trabalho do grupo que é coletivo, né, uma produção que é coletiva, e também porque nós temos diferentes compreensões dos estudos e estamos em momentos diferentes, né, dos estudos e das pesquisas. Então, isso tudo é importante nessa síntese que é feita, né, nessa síntese que a gente apresenta como uma forma de texto do livro. Então, na escrita, esse nosso exercício de síntese tem essas lacunas, essas diferenças formativas que temos, diferenças de compreensão mesmo a partir dos estudos, mas ainda assim a gente tenta manter essa unidade que a gente tem falado, né, o que move o grupo, né? Acho que o que move o grupo aparece ali nessa produção. Então, muitas questões foram, né, retomadas e discutidas, enfim, claro, né, como a gente falou, muitas outras, né, ficam aí para estudos e outras pesquisas, mas eu acho que esse exercício de síntese, né, de produção do livro, eu acho que ele, para nós, enquanto pesquisadores, eu acho que ele é, assim, quase a cereja do bolo, né? Não que o fazer não seja, e é muito rico, mas porque a gente vai retomando todas essas questões que para nós são muito, muito importantes. E eu acho que poder compartilhar isso daqui a pouco com as cursistas vai ser muito legal mesmo, né? Compartilhar isso com elas e discutir novamente com elas, quem sabe, né? Algumas considerações. Se afirmamos que o desenvolvimento tecnológico é fruto da competição burguesa, também sustentamos que o desenvolvimento tecnológico só é possível por meio do trabalho realizado pela classe trabalhadora. Acreditamos que o projeto formativo contribuiu para a compreensão crítica da tecnologia em seus aspectos técnicos e simbólicos, vinculada às dimensões políticas, econômicas e culturais da sociedade, capaz de integrar o contexto educativo em toda a sua complexidade e de acordo com as suas finalidades. Ao evidenciar nossa opção teórica e metodológica, expressamos a indissociabilidade entre os fenômenos estudados e a estrutura da sociedade capitalista. Assim, buscamos assinalar uma postura transgressora em relação ao poder hegemônico. Afinal, ou se contribui para a reprodução do mundo tal como está, ou para a sua transformação. É sobre as condições que a gente faz a história, né? A gente não faz a história nas condições que a gente quer, mas nas condições que a gente tem. É um profissional que ele está sendo colocado em questão na essência do que é fazer. Se a gente olhar tudo que a gente produziu,
a gente percebe esse movimento de construção de unidade, mesmo tendo as lacunas que a Natália colocou, mas essa unidade é a convicção política do grupo.